Se o dinheiro pode ser congelado, ele ainda é seu? Em 2022, algo incomum aconteceu. Não foi uma crise bancária, não foi um colapso de mercado, não foi inflação fora de controle. Foi mais simples e mais revelador. Estados Unidos e Europa decidiram congelar cerca de 300 bilhões de dólares pertencentes ao Banco Central da Rússia. Sem invasão física, sem ocupação militar, sem destruição visível. Apenas um comando. E de uma hora para outra, reservas soberanas, consideradas seguras por décadas, se tornaram inacessíveis. O impacto não foi apenas econômico, foi psicológico. Ministros da Fazenda ao redor do mundo não viram apenas um evento geopolítico. Eles viram um teste de limite, um teste de controle e principalmente um teste de propriedade. Porque a pergunta que ficou no ar não era sobre a Rússia, era sobre todos os outros. A mensagem foi compreendida de forma silenciosa, mas imediata. Reservas internacionais não são necessariamente propriedade, podem ter acesso condicionado. E quando essa percepção muda, o comportamento muda junto. Enquanto o noticiário focava em guerra, inflação e juros, um movimento mais discreto começou a ganhar força. Nos bastidores, sem manchetes, sem discursos, mas com consistência. Em 2025, segundo o World Gold Council, bancos centrais ao redor do mundo compraram mais de 860 toneladas de ouro. Isso significa, na prática, mais de 70 toneladas por mês. Compras contínuas. Decisões coordenadas por estados, não por investidores. E os principais movimentos vieram de países com perfis muito diferentes. China, aumentando suas reservas de forma consistente. Polônia liderando compras na Europa, Turquia operando entre blocos geopolíticos. Não é um movimento regional, não é ideológico, é estrutural, mas isso levanta uma questão direta. Se o sistema financeiro global continua funcionando, por que os próprios países estão mudando de comportamento? O que exatamente eles estão tentando evitar? Para entender isso, é preciso observar uma diferença fundamental. Não entre países, mas entre tipos de ativos. Dólar, reserva digital. Depende de sistema bancário. Passa por redes controladas. Pode ser monitorado. Pode ser bloqueado. Ouro físico. Não depende de sistema, não precisa de autorização, não circula por redes digitais. Não pode ser desligado remotamente. Essa diferença por décadas parecia irrelevante, porque o sistema funcionava. Mas em 2022, essa suposição foi quebrada. Após o congelamento de suas reservas em dólar, a Rússia enfrentou um cenário que, teoricamente, deveria levar ao colapso financeiro. Mas isso não aconteceu, por um motivo específico. O país possuía mais de 2.300 toneladas de ouro físico armazenadas dentro de seu próprio território. Enquanto ativos digitais ficaram inacessíveis, o ouro permaneceu utilizável. Mais do que isso, serviu como garantia, sustentou confiança interna, foi negociado por vias indiretas, mesmo sob sanções severas. O ouro não substituiu o sistema, mas expôs um limite claro. Nem toda reserva é igualmente vulnerável. E é exatamente nesse ponto que a lógica global começa a mudar. Porque não se trata de retorno ao passado, se trata de adaptação ao risco. Durante décadas, o sistema baseado no dólar funcionou com base em 3 premissas: estabilidade, previsibilidade, neutralidade operacional. Essas 3 premissas sustentaram o que ficou conhecido como privilégio exorbitante. Mas existe um problema estrutural nesse modelo. Quanto mais um país depende do sistema, mais vulnerável ele se torna às decisões de quem controla esse sistema. Antes, depender do dólar significava segurança. Agora, depender exclusivamente do dólar é igual a estar exposto. Isso cria um dilema estratégico. Nenhum país relevante pode simplesmente abandonar o sistema. Mas nenhum país relevante quer depender apenas dele. O ouro não entra como substituto, ele entra como contrapeso, uma espécie de seguro sistêmico, não para maximizar lucro, mas para minimizar risco. Os bancos centrais não estão comprando ouro porque acreditam nele. Estão comprando porque começaram a duvidar do sistema. E essa dúvida não está isolada, ela está se espalhando.
O movimento de acumulação de ouro não acontece sozinho. Ele está conectado a uma transformação mais ampla. Acordos de energia fora do dólar, sistemas alternativos ao SWIFT, moedas digitais soberanas, aumento de reservas físicas, negociações de petróleo em outras moedas, blocos econômicos discutindo liquidações alternativas, países buscando reduzir exposição cambial. Nenhum desses movimentos, isoladamente, muda o sistema. Mas juntos indicam uma direção. Menos centralização, mais redundância, mais opções. O ouro funciona como um ponto de estabilidade fora da rede. Uma reserva que não depende de acordos diplomáticos, sistemas digitais, infraestrutura financeira externa. E isso nos traz de volta à questão inicial. Se reservas internacionais podem ser bloqueadas, se sistemas podem ser utilizados como instrumento de pressão, se a própria definição de segurança financeira mudou, então o comportamento dos bancos centrais deixa de ser curioso e passa a ser lógico. O sistema financeiro global não está colapsando, mas está sendo ajustado, reavaliado, redesenhado lentamente. O dólar continua dominante, mas já não é incontestável. E nesse cenário, o ouro, um ativo que muitos consideravam obsoleto, retorna não como protagonista, mas como garantia silenciosa. A questão não é se o ouro vai substituir o sistema atual. A questão é outra. Por que as instituições mais informadas do planeta estão se posicionando fora dele? E talvez a pergunta mais desconfortável seja: se aqueles que operam no topo estão reduzindo sua exposição, o que isso diz sobre a confiança real no sistema?